acontecer aqui, em nome de Jesus. Vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor da Glória. O Senhor nos proporcionou a vida, capacidade somente que vem do Senhor, e a sabedoria para que possamos preparar o culto ao Senhor. Culto que seja oferta que nós queremos oferecer ao Senhor, ou estamos oferecendo ao Senhor. Receba essa oferta, Senhor Deus, com gratidão, nosso coração, nos guarde, nos abençoe. Move, Senhor da Glória, a tua presença no nosso meio. Pedimos bênção, Senhor da Glória, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer que os líderes que me mandaram o relatório de discipulado, porém não li nenhum relatório até agora, e a gente vai ler depois, a gente vai dar o retorno para os irmãos. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre relacionamentos que curam. Relacionamentos que curam. Quem aqui que está com seu celular na mão? Levanta, por favor. Celular. Eu vou te pedir só um tempinho aqui. Desliga o celular. Guarda ele em algum lugar seguro. Você não vai falar com ninguém fora daqui. Somente a falar com o irmão, com a irmã. Deixa Deus falar contigo. Por favor, não ligue nem olhe para o seu celular. O meu está aqui. Os versículos que a gente vai estar lendo, os irmãos da mídia vão estar projetando aqui. Por favor, guarda um pouco, por alguns minutos, seu celular. Tá? Abra a sua Bíblia, ou os irmãos da mídia colocam para a gente aqui, o 1 de João, capítulo 4, versículo 19 a 21. 1 de João, capítulo 4, versículo 19 a 21. 1 de João, capítulo 4, versículo 19 a 21. Ô, irmão Wicker, aqui dá para apagar um pouco aqui, para parecer melhor? Porque eu não estou lá agora, melhorou um pouco. Vamos ler todos juntos, por favor. 1, 2, 3, versículo 19. Versículo 20. Versículo 21. Amém. É lindo isso de se ler. Amém? E na prática? É fácil? Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. É uma pergunta óbvia, se perguntar que você ama a Deus, vou falar que sim, pastor, eu amo a Deus. Mas você vai comprar coxinha no final, você não vai ter dificuldade de contribuir ou de dar para o irmão. Irineu, né? Irineu é uma bênção. É a esposa que é... Olha a incoerência que a gente vive. Uma vida completamente... Parece que mentirosa. Descer para... Se Deus me permitir a oportunidade, no próximo dos cultos, talvez vou pregar sobre as letras de música que a gente canta. A gente mente muito na hora de cantar. A gente mente muito, fala tanta letra emocional, bonito, lindo, vou dar minha vida, estou gastando a minha vida, não sei o quê. Infelizmente, a gente deixa a desejar, mas não é o momento. Mas o texto que nós lemos aqui está dizendo que se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. E o mentiroso é filho do diabo.
E pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, e se não amar o seu irmão a quem vê. Nós não podemos querer intimidade com Deus enquanto nós alimentamos o ódio contra as pessoas. É muito poético a gente falar que não, eu estou buscando Deus no secreto, a minha intimidade com Deus, que eu preciso me aperfeiçoar com isso. Mas a gente não consegue olhar para o próximo, para a esposa, para o marido, olhar para o próximo, para o irmão. A gente tem o ódio, literalmente. Essa palavra, ódio, com o irmão, com a irmã, porque a gente não vai com a cara de um, de outro, e a gente fala que a gente tem intimidade. Irmãos, não existe intimidade com Deus enquanto houver ódio com o próximo. Conta outra coisa. Não pode existir intimidade, eu estou buscando a Deus, enquanto você olhar para o irmão, para a irmã, ou até mesmo dentro da sua própria casa, com seu marido, com sua esposa, seus filhos, seus irmãos dentro da casa. Aí você fala que tem intimidade com Deus. Estou aperfeiçoando o quê? O meu amor a Deus vai ter que refletir precisa ser refletido no meu relacionamento em casa, no meu relacionamento dentro da igreja. Não pode existir incoerências. Há um tempo atrás eu sofri muito aqui, desculpa a expressão, sofri muito aqui porque tentar colocar isso na cabeça das pessoas, incrível, não aceita isso. Diz amar a Deus, mas não consegue cumprimentar, sai daqui, virar as costas, vontade de querer matar, literalmente a palavra é essa, matar o outro. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que a gente está vivendo, ou que a gente invocou para fazer parte da nossa história? Que Deus? Esse Deus não é na Bíblia, não existe na Bíblia. É cruel isso. Porque se eu de fato amo a Deus, preciso também amar o próximo. Esse próximo quem é? O próximo não tem nome, não tem cheiro, o próximo não tem CPF, o próximo não tem cor, o próximo não tem conta bancária. O próximo é o próximo. Qualquer um de nós pode ser próximo, tem que ser amado, ou não? Deus nos perdoou, ou nos perdoa. Qual é o propósito de Deus nos perdoar? Para perdoarmos os outros. Deus nos cura para curarmos os outros. Repita isso comigo, por favor. Deus me perdoa para perdoar os outros. Ele me cura para curar também os outros. Uma das leituras que se faz para a atual sociedade hoje, infelizmente essa leitura é real. Cada pessoa está escolhendo viver na sua bolha. E cada um com sua vida, com seus problemas, com as suas preocupações. Ninguém se mete comigo, essa é a minha vida. Também não vou me meter com a vida dos outros ou das outras. Cada um com as suas lutas, cada um com o seu fardo, cada um com que se vire, né, por aí, como diz por aí. Aí se der tempo, a gente faz uma resenha com alguns simpáticos. Eu não estou muito simpático com essa resenha. Não vejo na Bíblia resenha. Comunhão existe, de verdade existe. Vocês podem fazer, sem problema. Uma das razões pelas quais nós estamos fugindo dos relacionamentos com as pessoas, quais? Eu posso citar aqui várias razões pelo qual a gente não quer se relacionar com ninguém. Então é interessado em cumprimentar e conversar com o irmão no final do culto. O pastor João acabou de falar aqui, vai ter coxinha, não sei que coxinha que é que vai ter aí, assado. Ninguém está interessado com isso. Como falei nos cultos aqui, isso era antigamente, algum tempo atrás. Sim, hoje não. Vê o que aconteceu no final do culto aqui.
Vou te dar 5 minutos. Se ficar aqui 10, 15 pessoas, milagre. Culto termina, vira, tá olhando assim atrás, daqui no palco, virou, não tem mais ninguém. Cadê o povo? Cadê a pessoa? Uma das razões pelas quais as pessoas estão fugindo de se relacionar com as pessoas, que muitas pessoas estão feridas. Estão feridas com pessoas que não esperavam que sejam feridas por essas. Pessoas se isolaram. Pessoas que foram traídas, abandonadas, rejeitadas. Pessoas que foram humilhadas, decepcionadas, felizmente. Não quer mais saber de relacionamentos. As falsas expectativas criadas em torno da pessoa com quem queremos nos relacionar. Às vezes já fala sobre isso, várias vezes, às vezes cria uma expectativa. Olha para aí, irmão, o Wellington tem cara de rico. Rico, nossa, esse cara quer, Deus ter umas fazendas por aí. Olha o cara, olha o cabelo dele. Nossa, deve ter muito caro. A gente vai se aproximando com aquela expectativa. Olha para a irmã Simone e diz, nossa, essa Simone deve ser filha do Silvio Santos. Expectativa. Isso que ela é? Não, não é isso. É você que está criando uma expectativa falsa numa pessoa que não conhece. Aí vai se aproximando com aquela expectativa, com aquela empolgação, quando vai chegar para a irmã Simone, e aí você pode me emprestar 5 milhões de dólares? Ali ela fala que nem 10 reais tem, que 5 milhões. A máscara cai. Queria expectativa, falar para o irmão, ô irmão, você tem isso? Quem te disse que eu tenho? Não tenho nada disso que está falando. Eu não sou o que você está pensando. Eu sou o que sou pela graça e misericórdia do Senhor. O que você está imaginando a meu respeito, ao respeito do irmão, é a sua cabeça, não é isso. E aí, com essa expectativa, a gente muitas vezes se frustra. Algumas das maiores dores da vida não foram provocadas por desconhecidos, mas por pessoas próximas. Essas dores, as feridas abertas, que muitos de nós carregamos. José foi ferido por quem? Pelos seus próprios irmãos. Davi sofreu com Saul, depois com Absalão. Jesus foi traído por Judas e abandonado por seus discípulos, com quem ele andou com eles em vários momentos. Quanto mais próxima é a pessoa, maior pode ser o impacto da ferida que ela vai causar. Quem aqui já percebeu que uma palavra de alguém que amamos pode doer muito mais do que 100 palavras de desconhecido? Aquela pessoa com quem nós andamos, convivemos todo dia, até ajudamos em alguns momentos. Ela fala uma palavra que vai doer muito mais do que 100 palavras que a gente vai escutar de um desconhecido no ônibus, no trânsito. Às vezes a gente que dirige carro no trânsito, estrada, a gente é xingado, a gente fala, deixa para lá, ele está perturbado. Mas no mercado, tal, te xinga, deixa para lá. Mas quando esse xingamento vem de alguém que a gente não esperava, quando esse tratamento vem de alguém que a gente não esperava, essa dói mais. Essa ferida fica muito mais alta, muito forte, perdão. Por isso que algumas pessoas continuam frequentando a igreja, feridas, mas quando frequenta a igreja, ferida, mas trabalhando, ferida, mas dançando, ferida, mas trabalhando na cantina, ferida, mas trabalhando com célula, feridas, mas estão no louvor, ferida, mas estão com adolescentes, com as crianças. Pessoas feridas estão sorrindo
trabalhando na intercessão, servindo, mas carregam feridas, relacionais escondidas, essas pessoas. Como que a gente vive? De máscara. A gente é especialista em mascarar as feridas. Nós somos muito craque em relação a isso. Somos muito espertos em guardar nossas feridas, colocar as máscaras. As máscaras que a gente usa, ou a maioria usa, não são no carnaval em fevereiro. Num ambiente como esse, muita gente pode estar mascarada. Aparência cheirosa, cabeluda, tal, não sei o quê, cabelo bem passado, roupas bem passadas, mas por dentro está sangrando. Faz parte. Tem pessoas que saem do convívio quando são feridas. Sai daqui, não aguento mais aqui, ninguém mais me ama na igreja. Tem pessoas que saem do convívio no grupo de WhatsApp, nas redes sociais, acaba bloqueando todo mundo. Por quê? Porque está ferida. Por quê? Porque não aguenta mais. Tem pessoas que pedem divórcio, no caso, aquelas que são casadas, ou que são casadas. Também tem pessoas que não saem do casamento, nem bloqueiam ninguém, nem pedem divórcios, estão no casamento, estão aí na família, na igreja, estão nos grupos de ministérios, grupos de WhatsApp, mas simplesmente construíram um redemoinho, construíram um muro de isolamento no seu coração e começam a se comportar diferente. Poxa vida, a irmã Patrícia estava aqui, era muito feliz, muito brincalhão, mas de algum tempo para cá mudou. O que houve? Não, está tudo bem. Só estou usando como nome dela. Não vai estar acontecendo isso. O tudo bem, coloca a máscara. Mas por dentro não. Está sangrando. Aquele rapaz, aquele irmão aqui, puxa vida, ele é muito brincalhão. Não é que todo mundo tem que ser brincalhão ou palhaço. Mas quando ele começou, aquele tinha outro formato. Puxa vida, ele é tão empolgado, tão muito simpático. Mas de algum tempo para cá, mudou. Se lembra de alguém? Não precisa falar não. Não precisa falar não. Essa mudança é causada por causa da ferida escondida, que ninguém vê. A gente consegue colocar máscara até dentro da nossa casa. Principalmente as mulheres sofrem muito com isso, esse lado emocional. A mulher estava tão empolgada em casa, com os filhos, com o marido, mas de algum tempo para cá mudou. O que está acontecendo com ela? A gente que convive com mulher, com a minha esposa, a gente sabe o que é. Quando ela está, quando não está, a gente diz, hoje, mas que mudou. Só de olhar para o cara dela e falar que ela não está bem. Preciso conversar. Mas quando você não conhece, você vai empurrando. Puxa, a vida está esquisita. A Néia está estranha. A Eliane está estranha. O que está acontecendo? Ela tomou veneno. Ela está com ferida na alma. E como nós somos especialistas em usar máscara, eu vou de máscara em máscara. Eu vou dançar mascarado, eu vou dirigir mascarado, eu vou pregar mascarado, eu vou trabalhar nas áreas ministeriais que eu estou trabalhando no louvor mascarado, estou trabalhando com as crianças mascarado, tudo é de máscara em máscara, fazendo de conta que as coisas estão funcionando. Mas no fundo, está sangrando. E aquela sensação que não, esse lugar não é mais meu. Eu não estou mais aqui. Estou trabalhando, mas estou aqui. Estou no grupo e WhatsApp, mas não estou mais aqui. Porque eu não estou bem. Porque estão construindo muros de isolamento no coração e começa a se comportar diferente, infelizmente. Esse talvez tenha sido uma das razões que muitos irmãos que não querem discipular. Estão
entendendo isso. Porque quem é ferido não discipula. Tem medo de discipular. Por quê? Porque vai ter confronto. Quantas vezes que a gente está falando sobre discipulado aqui na igreja? As pessoas estão ouvindo, com o ouvido, saindo para o outro. Irmão, por favor, traga a sua filha para mim. Traga. Não foge não. Não pode. Traga ela para mim. Traga, por favor. Não chora não, tio só usar exemplo. Quantos anos que tem? 3? De 3 anos para cá, quando nasceu, começou a cuidar dele, né? Ele, né? Desculpa aí. Começou a cuidar dele, está com 3 anos. E se tu largasse ele logo que ele nasceu, onde ele estaria? Faz ideia? Na rua, por aí, largado. Já teve vida. Assim que a gente vive, uma pessoa se converte, a gente diz o seguinte: há uma festa que se faz no céu por causa de uma pessoa mas no dia seguinte a gente larga essa criança. Como que vai ficar? Uma pessoa que não é discipulada, que não é cuidada, como essa neném, essa que era neném, agora está com 3 anos, foi cuidada. Está com 3 anos porque a mãe e os pais cuidaram, discipulados. Quantas pessoas que estão por aí chorando, perdidas, porque não teve ninguém para cuidar. Eu te vendo gente frequentando a igreja dizendo que não, ela tem maturidade, cresceu, quer ser nada. Sou frequentador da igreja. Por quê? Porque ninguém cuidou. Uma vida que nunca foi cuidada não cresce. É criança abandonada. Razão pela qual nós estamos encontrando tanta dificuldade. Irmãos, eu não quis ler os relatórios. Obrigado, tá? Você aplaude a senhora. Essa família. Desculpa a expressão, mas eu não quis ler relatório de ninguém, porque me irrita. Está me irritando. Eu não quis ouvir ninguém porque me irrita. Literalmente essa palavra. Me irrita. Falei hoje com uma irmã que me mandou o áudio, não sei, pastor, está aqui, tem algumas meninas tal, que não está discipulando. Primeiro, a igreja de quem é que é a igreja? De quem é a igreja? Responde comigo. De quem? É minha? A igreja do Senhor. Se esse Senhor está te pedindo de algo que é mais importante para você, discipular, e você não obedece, quem você é nessa igreja? Quem você é? A igreja do Senhor. Não é do pastor Nzuzi, não é do pastor João, não é do pastor Alex. Se esse Deus, que é dono da igreja, pedindo para você, discipula, e você não obedece, quem é você diante desse Senhor? Quem é você? Me responda. Existem vários motivos que não têm cabimento, que as pessoas não querem discipular. Pessoas feridas não discipulam, tem medo de sangrar de novo. Minha oração é que Deus te cure, Deus te restaure. Meu ministério, uma das áreas que sustentou sempre o ministério é discipulado. Eu repito aquilo que vocês já sabem. Eu posso acabar com o ministério de louvor aqui na igreja, ministério de casais, todo o ministério. Ficar só com o discipulado. Essa igreja vai crescer. Pela experiência própria. A primeira coisa que Jesus mandou fazer, discipulado. O resto a gente enche o saco. Eu sei que você não vai gostar disso. Não importa também. Importa muito. Algum tempo atrás, não vou discipular, vou continuar discipulando.
Por quê? É algo que Deus mandou fazer. Como prioridade, acima de qualquer coisa. Precisa me importar com as pessoas. Descer Ele só se para importa com um amigo. Só se importa com aquelas pessoas da resenha. para Quem aqui está visitando a igreja? Pela primeira vez. Tem visitante? Fica em pé, por favor. Qual é o seu nome? Hã? Victor. É filho do pastor Ari? Parece filho do pastor Ari. Não é. Quantos jovens se importaram com o Victor? Quantos jovens se importaram com o Victor? Cadê o jovem aqui na igreja? Estão olhando para ele para quê? O que tem que fazer com ele? Vou cumprimentar, abraçar. Cadê jovem? É que a gente se importa só com a mesma coisa. Com às vezes uma panelinha furada. Quem entra, quem visita a igreja, dentro não está nem aí. Nem aí. Alguém que conhece o doutor Bruno? Doutor Bruno, levanta a mão. Doutor Bruno. A Tati, levanta a mão. Qual é o nome da filha? Desculpa. Hã? Marlu. Qual é o nome da Marlu? Quantos que conhece esse casal, essa família? Não você. São da nossa célula que estão vindo aqui na igreja. Se importa com eles? A gente só se importa com a mesma panelinha furada, cheirosa, federonta. Está com comida cheirando mal. A mesma panelinha. Eu sou contra panelinhas. Ele tem que se interessar com novas pessoas que estão chegando. Pessoas que andam sozinhas. Que não tem com quem conversar no final do culto. Que não tem com quem orar no final do culto. Me dá raiva quando vejo sempre as mesmas panelinhas. A gente não pode olhar para quem muitas vezes está precisando. Quem está visitando o culto. Aquele rapaz veio aqui, foi convidado, pagou ingresso. Foi aqui de graça. Era para encontrar o ambiente acolhedor. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. No final do culto a gente compra a coxinha para ele. A gente conversa, bate papo. Esse é o ambiente da igreja, acolhedor da igreja. Você está aí? Vou mudar aqui, mindset, a mentalidade. Senão a gente não anda. A gente tem que se comportar com as pessoas. Se você diz que você ama Deus e não se importa com o próximo, você está endemoniado, mentiroso. Você é mentiroso. Mas eu vou confiar em ninguém. Mas a verdade da palavra de Deus é: se existe relacionamento que nos fere, também existe relacionamento que nos cura. Com isso eu vou concluir rapidamente aqui para a gente encerrar. Deus não nos deu, ou não nos criou para vivermos sozinhos. Desde o princípio, Deus declarou em Gênesis capítulo 2, versículo 18: não é bom, repita comigo, não é bom que o homem esteja só. Isso é a palavra de Deus, não é uma opinião de algum ser humano. É Deus dizendo que não é bom o homem, mulher, seja só. Ainda, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 10 diz: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Isso é óbvio, uma lógica que a gente sabe. Andar sempre juntos, você anda seguro.
Porque se você tropeçar, sempre terá alguém que você pode te ajudar. Jesus diz em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Não é sozinho ou sozinha. 2 ou 3 estamos juntos. Deus está no negócio. Não é a razão, foi essa a razão pelo qual Salomão disse em Provérbios 18, versículo 1, quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo, rejeita tudo os bons costumes. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar opiniões. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 31 a 32, abandonem amargura, ira, raiva e maldade. Sejam bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz, confesse seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A cura no relacionamento. O último texto aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo... Gálatas, meninos, coloca Gálatas capítulo 6. Vamos ler todos juntos, para terminar. 1, 2, 3. Amém. Outras versões diz, levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Por que uns aos outros? Porque você sozinho não aguenta. Você precisa do ombro amigo. Sozinho tu não vai aguentar. Peso pesado, peso invisível que você carrega. Sozinho você não aguenta o peso. Por isso que nós fazemos parte da comunidade, para a gente compartilhar nosso peso. A gente vai ficar aqui em pequenos grupos de 4 pessoas, rapidinho. Que não seja uma panelinha, de preferência. Se houver panelinha, vou furar essa panelinha. Preferência não é panelinha. Forma grupo de 4 pessoas, que não seja uma panelinha. Se for uma panelinha, eu vou jogar uma pedra nessa panela. Pode sentar, senta aí. Pastores, vou pedir a ajuda de vocês, me ajudar a formar a coordenar esses grupos. Pastores, me ajuda a coordenar esses grupos. Pastores, coordena esses grupos, por favor. Dá uma olhada aí. Grupo de 4. Pode sentar. Senta. 4 pessoas. Dá uma olhada aqui, pastora. 4. Panela tá furada. Sem panela, é? Sem panela, por amor de Deus. Se vê uma panela por aí, me avisa. Sem panela.